Se você usa Terraform ou Vault da HashiCorp, eu tenho uma notícia que pode deixar um pouco desconfortável hoje. E aí, champs, beleza? Eu sou o Ben-Hur e este é o Guia de AppSec, onde nós compartilhamos conhecimento sobre desenvolvimento seguro, Application Security, DevSecOps e afins. Quando nós falamos de gerenciamento de segredos, é impossível o HashiCorp Vault não vir à cabeça. Da mesma forma, quando a gente fala de Infrastructure as Code e IAC, Terraform vem à cabeça. O que aconteceu no dia 10 de agosto de 2023 foi que a HashiCorp está agora alterando a licença de todos os seus códigos, fontes, digamos assim. Mas o que aconteceu e como isso nos impacta? Mas o que mudou? Bem, os códigos da HashiCorp passam a mudar de licença, tá? Eles vão de Mozilla Public License para Business Search License. Onde vai ser afetado isso? Novas releases dos produtos da HashiCorp, como o Vault, por exemplo, e outras SDKs, como por exemplo, você tem o Vault, que é o produto, né, que é a solução. E você tem a SDK em Go para acesso a esse Vault, digamos assim. Essa SDK continua com a licença da Mozilla, mas o Vault em si ele vai mudar para essa Business Search License, ou BSL ou BUSL. E como isso nos impacta no nosso dia a dia? Eu vejo dois impactos principais. Primeiro, a alteração agressiva da licença entre elas, e segundo, a pouca clareza dos impactos que vão ter essa mudança no ecossistema atual. Explicando um pouquinho cada um deles, a licença BSL, essa nova que vai ter, permite o uso, modificação, distribuição, etc., normalmente como qualquer outra questão open source, para uso não comercial, tudo certo, tudo de boas. Quando é uso comercial, é permitido com algumas restrições. Essas restrições, eles afirmam que outras empresas já fizeram coisas semelhantes, como por exemplo o MongoDB. Na época, quando o MongoDB fez algumas restrições nessa mesma política de como você poderia utilizar o MongoDB, também gerou bastante burburinho na época, né? Bem, mas o que seria esse uso com restrições, né? Hoje é permitido que você utilize a solução, modifique, etc. e forneça para os seus usuários, contanto que ela não entre em conflito com os produtos e serviços já ofertados pela HashiCorp. Bem, como que isso acabou acontecendo no cenário do MongoDB? Na época, o que o pessoal estava fazendo e o pessoal da Mongo ficou um pouquinho com o pé atrás e resolveu mudar. A galera estava pegando a solução do MongoDB, que era free e tal, etc., hosteando esses MongoDBs e lançando plataformas de MongoDB as a Service, por exemplo, tá? Então, ou seja, tu praticamente pega a solução e redistribui ela cobrando. Tu cria uma plataforma em cima para gestão disso e cobra, mas o produto final, a solução final, é o MongoDB. E isso entrava em conflito com o Atlas, que era a solução da MongoDB na época para servir essa tecnologia em nuvem e aí poder também monetizar o serviço, né? O mesmo está se passando aqui com a HashiCorp. Ou seja, se eu tenho o uso do Vault da HashiCorp, né? Eu pego esse Vault, monto uma plataforma em cima e coloco um Secret Management as a Service, por exemplo, ou pego o Terraform, crio uma solução de inteligência artificial em cima, onde, sei lá, tu descreve como tu quer a tua infraestrutura e eu gero Terraform para ti baseado nisso, eu estou usando a ferramenta que é da HashiCorp como entregável final para o cliente e é esse momento que você acaba infringindo as regras. Parece bem claro, né? Mas não é bem por aí. Por quê? Isso é o que parece claro para nós hoje. A política ela é bem mais abrangente. O que eu quero dizer bem mais abrangente? Não entre em conflito com os produtos e serviços da HashiCorp, mas não fala uma data prevista para isso. O que isso significa? Que amanhã ou depois a própria HashiCorp pode lançar uma série de outros serviços que podem vir a impactar e entrar em concorrência com o serviço que você provê hoje, que está sendo utilizado essas tecnologias. Um exemplo que a InFiscal mencionou que foi bastante interessante é que um profissional freelancer que é especializado em ferramentas da HashiCorp, como por exemplo o Vault e
O Terraform seria, por acaso, um concorrente da HashiCorp? Por quê? Porque a HashiCorp oferece esse serviço de consultoria para a implementação desse tipo de coisa. Então, se você é um profissional especializado nessas ferramentas, mas não pertence à HashiCorp, você oferecer esse serviço como profissional, provavelmente estaria entrando em conflito com os objetivos, produtos e serviços da empresa. O segundo ponto é a própria licença em si, que se você for pego infringindo as políticas, o que eu quero dizer infringindo as políticas, né? Você foi categorizado dentro dessas questões que a gente falou antes, você vai ter que comprar uma licença ou pagar uma multa, digamos assim. A questão é, não está claro quanto vai ser essa multa. $100.000. Ou essa licença, ou qualquer valor que você tem que pagar. Então, praticamente, vira algo arbitrário. Ah, vai ser uma licença normal, mas o que é uma licença normal? Às vezes você tem uma empresa aí de 1000 funcionários e tá lá os preços nas especificações. De 100 a 200 funcionários, tanto de valor. De 200 a 500, tanto. De 500 a 1000, tanto. Acima de 1000, consulte. E aí esse consulte, talvez sua empresa tenha mais de 1000, vai cair nesse consulte. O que é esse consulte? É um valor arbitrário, né? Então, até mesmo a penalização por isso tá bastante obscura, bastante desconhecida, digamos assim. Bem, mas se eu já tiver uma puta solução, um puta serviço, etc, que eu já consumo as ferramentas dele, eu não consigo trocar isso do dia pra noite, eu não consigo, às vezes, até pensar em como fazer a proposta financeira para alterar essa tecnologia dentro da minha empresa. Em tese, se a sua empresa não oferece serviços que possam competir com a HashiCorp, não teria nenhum problema em você continuar utilizando. Mas ponto de asterisco aqui, porque está bastante aberto esse ponto, né? Outra questão é que você pode continuar utilizando as soluções sem atualizá-las. Por quê? A aplicação dessa nova licença vão ser para versões novas dos produtos, o que não deve influenciar em nada as versões atuais. Qual que é o risco disso? Você deixa de receber bug fixes, você deixa de receber atualizações de segurança, uma plataforma de Vault de Secret, eu acho que isso é bastante importante. E aí você fica à mercê de ter esse produto ou serviço estagnado numa versão específica, né? Então, tá, daqui a 5 anos, a tecnologia que você utiliza ele, como por exemplo, você utiliza ele dentro do Kubernetes, tá? Talvez você precise migrar o Kubernetes ou evoluir o Kubernetes em um determinado momento. Essas novas versões do Kubernetes podem deixar de dar suporte para essa versão antiga que você tem do HashiCorp Vault. E como você está gerindo todos os segredos pelo Vault, você tem uma codependência muito forte aí dentro e isso pode te gerar um risco de ter que continuar utilizando ele parado no tempo. Outra sugestão é que você pode fazer um fork dessa solução como ela é hoje, mantendo pelo seu lado. Claro, vai precisar da capacitação dos seus profissionais em conseguir fazer o desenvolvimento correto dessa ferramenta. E qual que é a somente minha opinião sobre isso, tá? Primeiro, com relação ao produto. As empresas não dependem de um único vault para fazer tudo na vida delas, tá? Então, com isso, elas vão avaliar outros competidores ou até mesmo, normalmente elas estão em cloud e, por exemplo, Google, AWS, Azure, tem serviços semelhantes como o Azure Key Vault, por exemplo, né? Então, essas empresas vão começar a olhar esses outros serviços, esses outros produtos, porque normalmente eles já estão incluídos ali no contrato que a empresa tem com essas clouds. Outras aplicações, outras soluções devem começar a tomar espaço e isso é muito bom para a comunidade, como por exemplo, tem o Terraform e tem o Pulumi, né? E o Pulumi também vai ser uma solução open source que pode ganhar espaço nisso e ter mais competidores dentro desse ecossistema é sempre bom porque todos saem ganhando. Sobre a questão de free e open source, eu acho uma puta falta de sacanagem fazer isso. Eu vou explicar o porquê, tá? No momento que você publica algo que é open source, é open source. O que isso significa? Né? Que você está pegando parte da sua tecnologia e não o seu core business inteiro, né? Como por exemplo, poxa, o Facebook lá, a Meta, né? Abriu o React, que é parte do ecossistema deles, parte, para que outras pessoas possam contribuir, melhorar a tecnologia, né, enviar pull requests, etc. E todo mundo ganha, tanto a comunidade que ganha uma ferramenta excelente suportada por uma empresa, quanto a própria empresa ganha apoio da comunidade em seu uso, conhecimento, disseminação, apoio dos profissionais de segurança
para isso, que agora provavelmente vão ter que alertar as empresas antes de recomendar um vault por causa dessa questão da licença. Isso vai entrar em jogo. Antes a gente às vezes recomendava, cara, vai para HashiCorp Vault que não tem erro, né? Hoje a gente vai precisar alertar isso, né? Então acaba tendo esse risco. E o fato de ser open source, se você pegar uma parte e distribuir pra galera, é que principalmente você está contribuindo para o crescimento tecnológico de todo mundo em colocar segurança dentro das aplicações, entendeu? E não ter medo de uma solução que você não sabe bem quais vão ser os impactos disso, tá? E uma outra questão que eu quero entender é que, tipo assim, olha, talvez você esteja pensando, bem, mas eu criei o código, eu desenvolvi o código, se alguém tá ganhando dinheiro em cima de mim, eu também quero ganhar uma parte desse dinheiro. Tudo bem, mas agora eu vou te fazer uma pergunta. Aqueles pull requests que você ganhou na sua biblioteca e tal, etc., você vai dividir essa grana com essa galera que contribuiu, né? Eles vão ser partes, sócios, vão ganhar uma porcentagem dos royalties, ou quem sabe aí uma divisão de lucro, ações, whatever? Provavelmente não, né? Provavelmente essa galera que já contribuiu e ajudou a melhorar o sistema e implementou esse sistema dentro de grandes clientes, eles vão ganhar um abraço, muito obrigado. Então, isso que é o pior nesse tipo de movimentação. Eu entendo a preocupação da empresa de ter outras pessoas ganhando dinheiro às suas custas, mas isso é um risco do open source. Você está ganhando melhorias do código, está levando o seu nome, a sua empresa, ou como profissional, ou como negócio, para dentro de outras empresas. E aí, esse é um risco a se correr. No momento que você coloca uma tecnologia, ela é boa, tem o apoio de todo mundo e ela começa a ser disseminada e implantada em vários lugares, e depois que todo mundo meio que virou codependente disso, tu vira a chave da licença, eu acho que é oportunismo. Ela não é de fato uma defesa própria, tá? Eu acredito que seja oportunismo, tá bom? Afinal, HashiCorp não é uma organização sem fins lucrativos, né? Então acho que isso é importante. Então, para mim é mais uma manobra lucrativa que feriu um pouco aí do que a gente entende por, poxa, é free open source, entendeu? Cara, ficou meio estranha essa história, tá? Me senti um pouco desconfortável, mas bem, essa é somente a minha opinião como profissional de AppSec, tá bom? Um bom final de semana para vocês e agora olhem também outras soluções, considerem isso e vamos lá, espero que a HashiCorp dê uma olhadinha nesse posicionamento deles para serem um pouco mais claros sobre tudo que vai ser impactado nesse momento, tá bom? Um abraço e até mais.